E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vocês vão aprender a aplicar trigonometria no triângulo retângulo. Vem comigo destravar nesse troço. E antes da gente começar, se inscreve aqui no canal, porque isso me ajuda a criar conteúdos iguais a esse aqui para você. E mais uma coisa, se por acaso você quiser receber meus materiais gratuitos que eu disponibilizo para quem quer destravar em matemática, eu vou deixar um link na descrição, onde vai ter lá escrito resumão da semana. Tem um link logo abaixo ou do lado dele. Você clica e segue as instruções. Triângulo retângulo. A primeira coisa que você precisa entender antes de começar a aplicar a trigonometria nesse troço chamado triângulo retângulo é você entender que diacho que é isso. Então, o nome triângulo já é muito relativo, né? Ele já praticamente diz o que é praticamente um triângulo. Triângulo, três ângulos. Então, notavelmente, é um polígono que tem três ângulos. E esses três ângulos necessariamente são ângulos internos. Então, está aqui o triângulo, está aqui os três ângulos internos. O triângulo retângulo possui uma característica bem particular, que é o caso de ter um dos três ângulos retângulo. Para quem não lembra, o ângulo retângulo é aquele que é exatamente igual a 90 graus. 90 graus. Então, qualquer triângulo retângulo, ele tem esse sinal aqui, que é exatamente o sinal que indica onde que o ângulo de 90 graus está. Por exemplo, nesse desenho, o ângulo de 90 graus está nesse vértice aqui, desse triângulo, ok? Então, todo triângulo retângulo precisa ter essa informação no desenho de que ele é um triângulo retângulo. Ou, se por acaso aparece essa informação descrita lá no enunciado da questão, por exemplo, né? Então você pode considerar se por acaso o desenho não tem essa informação. Você precisa captar isso ou no enunciado, ou no texto que você está lendo, ou no próprio desenho. Caso não apareça isso aqui, você não pode descartar a ideia de que ele é triângulo retângulo se aparece essa informação no enunciado ou no texto que vem anterior ao desenho. Outra coisa, se por acaso, né, ele já tem o sinal, então ele é triângulo retângulo mesmo que no enunciado não apareça. Perfeito? Uma coisa que você precisa entender é o seguinte, se o enunciado não menciona que ele é triângulo retângulo e no desenho não tem essa informação, você não pode dizer que ele é um triângulo retângulo, a menos que você possua alguma coisa no enunciado que induza você a argumentar suficientemente para dizer que o triângulo é retângulo. Caso contrário, você não pode afirmar sem ter a mínima prova, ou menos condição de argumentar, para comprovar que ele é retângulo mesmo. Aí é o seguinte, ainda falando sobre triângulos retângulos, existem algumas possibilidades em três tipos de triângulos que são muito relevantes quando você vai aplicar a trigonometria nesse triângulo retângulo. A primeira delas é você saber o nome dos indivíduos que aparecem aqui. Então, esse indivíduo aqui é cateto, esse aqui é cateto, e o lado maior desse triângulo é chamado de hipotenusa. Ele sempre é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, o lado do triângulo que é oposto ao ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa. Sempre, sempre. E os lados que são adjacentes ao ângulo de 90 graus são chamados de catetos. Perfeito? Então, aqui, cateto, cateto, hipotenusa. Se você enxergar esse desenho de outra maneira, vou colocar aqui de outra maneira, aqui, né? Geralmente, quando coloca o desenho de cabeça para baixo, aí o indivíduo se perde. Por quê? Que está de cabeça para baixo. Aí o indivíduo faz assim, né? Para tentar enxergar de cabeça para baixo, ou vira o caderno, vira o diacho que for para ficar do jeito certo. Não vai ajudar, você precisa enxergar. Está aqui a hipotenusa. Por que essa hipotenusa? Porque ele é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Está aqui os catetos, né? Os lados que são adjacentes ao ângulo de 90 graus são exatamente os catetos. Se você lembra disso, se você sabe disso, você não vai se atrapalhar, independente da posição que esse triângulo retângulo se apresenta lá. Né? Professor, mas o que é adjacente? O que é adjacente? Uma letra feia pra cacete, mas tá aí.
do lado. Adjacente significa do lado ali, tá? Do ladinho, né? Ou seja, esse lado aqui é adjacente ao ângulo de 90 graus, porque ele está do lado do ângulo de 90 graus. Do mesmo jeito, esse cateto aparece bem do lado do ângulo de 90 graus. Isso é que significa ser adjacente. Agora que você sabe identificar os lados do triângulo e nomear cada um deles, com todas essas habilidades, que não é necessário tanta coisa assim, agora você vem para as coisas que estão dentro do triângulo. Tem aqui o ângulo de 90 graus, você tem aqui os vértices do triângulo, e você tem os ângulos internos. E aí existem 3 possibilidades que eu queria mencionar, né? O triângulo ser equilátero, equilátero, isósceles e escaleno. O triângulo equilátero é o triângulo que possui todos os lados do mesmo tamanho. Todos os lados deles vão ter exatamente o mesmo tamanho. O triângulo isósceles é aquele que possui 2 lados iguais. E o escaleno é aquele que possui todos os lados diferentes. Então, baseado nas definições que cada um desses triângulos aqui apresenta, nós precisamos entender o seguinte. Olha só. Primeiro, né? Um triângulo equilátero. Será que é possível ter um triângulo retângulo que seja equilátero? Eu vou dar um tempo para você responder. Coloca aí nos comentários que eu quero saber. Antes de eu dizer. Mas tem que ser antes de eu dar a resposta, senão não tem graça. Será que tem a possibilidade de um triângulo retângulo ser equilátero? Aí essa daqui não vai ser a pergunta do dia, porque eu vou responder, né? Depois eu deixo uma pergunta aí para você pensar, né? Para ficar a coisa mais dinâmica aqui. Mas vamos lá. O triângulo retângulo não pode ser equilátero pelo seguinte, eu vou utilizar aqui, e eu quero chamar a sua atenção para o que eu vou utilizar para justificar que não é possível. Isso chama-se de argumentação. Embora seja bem rápida a argumentação e simples de fazer, é argumentação. Vamos supor que você está na cozinha da sua casa, conversando, enchendo o saco da sua mãe, falando sobre matemática, né? Que muita gente não quer ouvir. Aí você chega lá e diz, aprendi isso aqui sobre matemática, e você precisa convencer ela. É um exercício espetacular. E que eu recomendo para qualquer pessoa que quer aprender matemática, é você falar. Se você gosta de fofocar, fofoca sobre matemática. Não tem coisa melhor do que você falar sobre ela. Que aí você começa a desenvolver muito mais, enriquece, inclusive, o seu vocabulário. Que a matemática é boa também de palavras, né? Então, olha só, o que eu vou utilizar para demonstrar isso aqui? Uma demonstração bem reieira mesmo, né? Bem ralé. Mas é a demonstração, do mesmo jeito. Esse lado aqui, cateto, cateto, certo? Independente da posição, vamos supor, né? Que aqui seja 1. Para ser equilátero, todos os lados têm que ter o mesmo tamanho, certo? Então vamos supor que seja 1. Belezinha? Até aqui dá para entender, é bem tranquilo. Aí alguém pode dizer, não, você está citando número, vai entender já por que eu estou utilizando número. Eu estou utilizando 1 para ser inteligente, né? Porque se eu vou pegar alguma coisa para mostrar com números, eu não vou pegar números altos, porque eu não vou querer ferrar minha vida para fazer esse trabalho. Então, com isso aqui já é suficiente. Com 1 é muito simples de fazer, né? E o que eu vou utilizar logo em seguida é o Teorema de Pitágoras, que diz o seguinte, vou colocar um Hzinho aqui, só para dizer que esse tamanho é o da hipotenusa, né? Como eu já falei para vocês, o que o Teorema de Pitágoras diz? Ele fala que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Por que eu estou dizendo que aqui é 1 e aqui é 1? Porque eu estou querendo mostrar, né, sobre o equilátero. E o equilátero me diz que todos os lados têm o mesmo tamanho. Para dizer que esse triângulo aqui é equilátero, eu tenho que mostrar que todos os lados têm o mesmo tamanho. A conclusão que eu preciso ter é que essa hipotenusa também vale 1. Aí eu consigo dizer que existe a possibilidade. Não necessariamente eu demonstro que é.
Mas, porém, todavia, entretanto, se eu mostrar que essa hipotenusa tem valor diferente de 1, isso quer dizer que eu consigo mostrar pelo menos um exemplo de tantos outros que podem existir, que provam que essa condição de ser equilátero não pode acontecer quando o triângulo é retângulo. Perfeito? Vamos lá. Isso pode ser mostrado para genérico, tá? Também. Hipotenusa ao quadrado é igual, 1 ao quadrado é 1, 1 ao quadrado é 1, 1 mais 1, 2. E agora, a hipotenusa, fazendo aqui, né? Radiciação dos dois lados, aqui fica h e aqui desse lado, raiz de 2. Então, a hipotenusa é igual a raiz de 2. E a raiz quadrada de 2 é alguma coisa acima de 1 e menor do que 2. É uma coisa que está entre 1 e 2. É um número irracional, inclusive. Não vou entrar em detalhes, mas é um número irracional diferente de 1. Então, ele não é 1. Então, existe pelo menos um exemplo em que eu consigo ver que o triângulo é retângulo, mas não é equilátero. Só para exemplificar. Então, na verdade, nem todo triângulo retângulo é equilátero. Você vai ver depois que nenhum triângulo retângulo é equilátero. Basta trocar esses elementos aqui que eu usei por termos genéricos. Aí você consegue mostrar isso. Né? Se A e B são iguais, o que você teria? Só para exemplificar aqui. Com termos genéricos, você teria que a hipotenusa ao quadrado seria A ao quadrado mais B ao quadrado. Mas ainda com a suposição de que A e B são a mesma coisa. Ou seja, o quadrado da hipotenusa é exatamente quem? 2 ao quadrado, já que A é igual a B. Né? E aí o que você obtém aqui, fazendo a mesma coisa, né? E o que seria isso daqui? H é exatamente quem? A raiz de 2. Só pegar aqui, né? A raiz quadrada de A ao quadrado é A. Então, você tem A raiz de 2. E observe que isso aqui é diferente de A. Aqui, ó. Se a gente tivesse o A no lugar do 1, o B no lugar do 1 aqui, o que a gente vai ter? A raiz de 2 é diferente, ó. Diferente assim, né? É diferente de A. Os dois são diferentes. Então, você consegue demonstrar que para um triângulo retângulo não existe a possibilidade dele ser equilátero. Mas ele pode ser isósceles. Está demonstrado aqui, né? Ao mesmo tempo. Ele pode ser isósceles. Ele pode ser escaleno também. Os três lados serem diferentes. O que não pode é um triângulo retângulo ser equilátero. Ok? Porque isso, inclusive, fere uma propriedadezinha que a gente conhece, que fala sobre a existência ou não de um triângulo. E aí não é necessariamente para um triângulo retângulo, mas é para a existência de qualquer triângulo, que é o lado ser menor do que a soma dos outros dois. Outro elemento importante que você precisa também lembrar, né? Ou aprender agora. Você tem aqui o triângulo retângulo, tem aqui o ângulo de 90 graus. Você já sabe da possibilidade. Agora, isso independe do tipo de triângulo que ele é. Precisei mencionar porque alguns exemplos, por exemplo, podem aparecer no enunciado e você precisa ter essa visão. Ele é isósceles, ele é escaleno. Então, quando ele é isósceles, existem algumas coisas que vão acontecer a partir do momento que você sabe onde que está o triângulo, onde que está o ângulo de 90 graus naquele triângulo. Ok? Então, você tem aqui o ângulo de 90 graus, você tem esses dois aqui. Para um triângulo isósceles, por exemplo, se esse aqui é o de 90 graus, então aqui é 45 e aqui é 45. E você consegue dizer isso porque você sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer, independente se ele é retângulo ou não, é 180. A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Quando ele é retângulo, a coisa fica um pouco mais fácil, porque você sabe que um deles é 90. Então, você sabe que os outros dois são agudos, são abaixo de 90. Os dois são abaixo de 90. Então, né,
Quando ele é isósceles, esse lado é igual a esse, então esses dois aqui são iguais. Esses dois são iguais. A volta acontece do mesmo jeito. Se esses dois ângulos são iguais, então os lados são iguais. É como se fosse um si somente si. É um si somente si. Ou seja, uma afirmação valida a outra, na ida e na volta. Isso é um si somente si. É uma coisa de condição suficiente, aliás, necessária e suficiente. Necessária e suficiente. São duas coisas que a gente precisa ver, ok? Então, ó, são condições, mas esse é um caso bem particular. E aí é o seguinte, você tem aqui um ângulo, vamos chamar ele de beta, um ângulo beta. Como eu já falei em outro vídeo, nesse vídeo aqui, o que eu falei sobre os ângulos, né? Exatamente dentro de um triângulo retângulo? A definição de seno e cosseno. E aí eu puxei para tangente, para cotangente, para secante, para cossecante, e vários outros resultados. Mas para esse daqui em exclusividade, né? E no outro vídeo, nesse vídeo que eu acabei de citar, eu falei sobre trigonometria em específicas e as relações trigonométricas. Aqui a ideia é outra. É você pegar essas identidades, a definição de seno e cosseno, e aplicar no triângulo retângulo. É por isso que é aplicar a trigonometria no triângulo retângulo. Vamos já ver como é que funciona. A definição de seno, e aí eu recomendo, e fortemente para você assistir o vídeo mesmo. Assiste lá para entender isso aqui. Aí você vem e termina de assistir esse. Ok? O seno de beta, esse ângulo que está aqui, é o cateto oposto a ele sobre a hipotenusa. O cosseno do ângulo beta, ele é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E outro resultado muito importante é a tangente. A tangente do mesmo ângulo beta é exatamente o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, isso daqui é a tangente. A cotangente é o inverso disso, a secante é o inverso disso, a cossecante é o inverso disso aqui. Ok? Esses valores, eles são muito importantes. Você vai aplicar valores aqui exatamente pensando nessas definições. Por exemplo, vou colocar um exemplo aqui. Aqui está o ângulo de 90 graus, vamos supor que aqui mede 30 graus aqui. Vamos supor que aqui seja 30 graus. Então, o que eu quero que a pessoa descubra, vamos supor que aqui seja 5. Só um exemplo, né? 5 alguma coisa, pode ser unidades de comprimento aqui. 5 unidades. E a unidade também nem interessa no caso. Então, aqui mede 5, eu quero que você descubra exatamente quanto que mede a hipotenusa desse triângulo. O que você faria? E, além disso, qual das 3 você utilizaria? Vamos lá. Qual dos 3 você utilizaria aqui para responder essa questão? Eu quero que exatamente a informação eu tenho um dos catetos, eu tenho um dos ângulos e eu tenho que descobrir qual é o valor da hipotenusa. Aí, para você responder, você teria que descobrir ou o seno de 30, ou cosseno de 30, ou tangente de 30. Depende qual dos 3 aqui você vai utilizar. Bom, para você utilizar e aplicar a trigonometria aqui, você precisa descobrir o seguinte. O ângulo está aqui. Ok, então beta, o 30 aqui, está fazendo o papel do beta. Ok, isso é fácil enxergar. Agora, eu vou precisar do cosseno, do seno ou da tangente. Aqui eu tenho 5. Esse é um valor de um dos catetos. Mas esse cateto é quem? Ele é oposto ou adjacente ao ângulo de 30 graus? Aí com aquela pergunta lá, né? O que é cateto adjacente? E o que eu respondi? Aí agora você tem condição de dizer, né? Esse 5 aqui, ele representa a medida do cateto que é adjacente ou o cateto que é oposto? E aí? Logicamente, cateto adjacente. E se ele é o cateto adjacente, você vai procurar descobrir qual dessas 3 aqui, não está
difícil assim de descobrir? Qual desses três relaciona o cateto adjacente e a hipotenusa? Qual é deles? O cateto adjacente, aqui é o posto, está aqui o adjacente, está aqui a hipotenusa. Né? Então, eu vou precisar do cosseno. Para descobrir, eu vou fazer cosseno de 30 é igual a 5, que é o cateto adjacente, sobre a hipotenusa. E agora, como é que eu faço para descobrir quem é o cosseno de 30? Aí agora tem um bizu interessante aqui. É notável. E aí eu vou dizer o seguinte. Existe uma tabela que vários livros didáticos, por exemplo, vão oferecer para você. Eles vão apresentar pelo menos até, vamos supor que 180 graus, alguns apresentam só até 80, outros até 100, e por aí vai. É uma tabela com todos os valores de seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, cossecante, todos esses valores aparecem na tabela. Existem alguns livros didáticos que eles apresentam esses valores de seno, cosseno e tangente, e só esses três, ele nem apresenta cotangente, nada desses valores não. Uma das coisas que você precisa captar, por exemplo, decoreba não funciona, mas uma coisa que você pode fazer para ficar sempre com esses valores na sua cabeça, aliás, para você não ter que decorar, é você não vai inventar musiquinha, mas você lembrar de uma coisa para montar uma tabela com valores que são ângulos notáveis. A primeira delas, que não necessariamente é a montagem da tabela, é você sempre lembrar do ciclo trigonométrico. O ciclo trigonométrico, ele parte do plano, por isso que aí vem a localização de pontos, aí você tem que saber disso. Não vou entrar nesse assunto de localização de pontos no plano, mas eu estou dizendo para você que é uma coisa que você precisa entender, para poder utilizar isso, o ciclo trigonométrico aqui. Então, você tem aqui o ciclo trigonométrico, bonito que só, né? Bem desenhado aqui, inclusive. Ainda bem que eu sou professor de matemática e não desenhista, né? Aí você tem aqui 0, que está o 0 grau. 0 graus aqui. Aqui está o de 90 graus. Tem os valores deles também em pi radianos, mas para nós interessa os graus aqui. Bem aqui, 180, o equivalente a meia volta. Aqui 270 e aqui finaliza uma volta de 360 graus, é uma volta completa no ciclo trigonométrico, ok? Qualquer valor acima de 360 implica mais do que uma volta, beleza? Então, olha só, a partir daqui você sabe que no plano, localização de pontos no plano é sempre x, y, mas nesse caso da trigonometria, a ordem é diferente, né? Você tem aqui cosseno, seno. É sempre assim, cosseno, seno, cosseno, seno. Então, aqui onde aparece a reta, que a gente costuma chamar de eixo das abscissas, o eixo do x, é o eixo dos cossenos agora. E essa reta na vertical, onde a gente costuma chamar de eixo das ordenadas, né, ou eixo y, a gente começa a chamar de eixo dos senos, ok? Então, o par ordenado agora é cosseno, seno, sempre cosseno, seno, ok? Então, aqui nessa linha está exatamente o cosseno e aqui nessa está o seno. Aqui você consegue descobrir os valores desses pontos que estão, por exemplo, em cima dos eixos. Ó. Por exemplo, o cosseno de 0 é 1, porque aqui ó, é 1. Tá? O ciclo trigonométrico se baseia exatamente aí, tá? Como se fosse um triângulo aqui, um triângulo retângulo, aí esse aqui é a hipotenusa, e está aqui ó, o tamanho ó, do cosseno e está aqui o tamanho do seno, ok? Então, você tem aqui cosseno de 0, 1, seno de 0, ó. É por isso que eu estou falando sobre localização de ponto. Porque se você não entender, você não vai entender que o seno de 0 é 0. Se você não entender sobre a localização de pontos no plano. Né? Cosseno de 90, 0. Seno de 90, 1. A mesma coisa aqui. Cosseno de 180, menos 1. O seno, 0. Então você tem aqui, ó, 1, 0. Você tem aqui 0, 1. Menos 1, 0, bem aqui
0 menos 1. E aqui, o cosseno é quanto aqui? Mesmo, né? Mesmas coordenadas, aqui, mesmo ponto, inclusive. Aí você vem aqui. Se você precisar, por exemplo, 30. 30 é 90 menos 60. Aí você tem 90 aqui, mas não tem 60. Então você vem para o segundo passo. Esse aqui é o ciclo trigonométrico. Você pode saber dos valores de seno e cosseno desses ângulos aqui, ó, que estão sobre os eixos. Quando o valor está fora dos eixos, aí a gente vem para 3 ângulos que a gente chama de ângulos notáveis. O 30, o 45 e o 60 são ângulos notáveis. Aí você quer descobrir qual que é. Vou colocar aqui seno, cosseno e tangente, pelo menos, dos 3. Como é que você monta a tabela? Aí vamos lá, cantar a musiquinha, né? Cantar a musiquinha é uma ova. O que você pode fazer aqui? Tudo é fração. Aqui não tem nada decorado. É simplesmente uma coisa que você pode usar para não ter que decorar nada. Essa é a intenção. Pronto, eu coloquei 1, 2 e 3 aqui na ordem, 30, 45, 60, 1, 2 e 3, o 2 no denominador de ambos, e aí você vem aqui na raiz quadrada. Então, seno de 30, 1 sobre 2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Quando você vem para cosseno, você inverte. Mantém o 2 no denominador e faz a mesma coisa. E tangente, o que você faz? Divide eles por ele, né? No caso aqui você tem raiz de 1 sobre raiz de 3 na tangente. Você racionaliza e fica raiz de 3 sobre 3. Aqui raiz de 2 sobre 2 dividido para raiz de 2 sobre 2 é 1. Tangente 45 é 1. Aqui você faz a mesma coisa, né? Simplifica o 2 com 2, raiz de 3 dividido para raiz de 1, raiz de 3. Você consegue valores bem rápidos, sem ter que decorar nada. Não precisei decorar nada para fazer isso aqui. Ok? E aqui eu tenho cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Eu tenho exatamente o que eu preciso para resolver essa questão. Agora já não preciso desse desenho, né? Cosseno de 30. Raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2 é 5 sobre H. Agora, você multiplica assim, né? H raiz de 3 é 2 vezes 5. 10. Então, H é 10 sobre raiz de 3. Aí você multiplica por 1, né? Que é raiz de 3 sobre raiz de 3. Que você conhece como racionalizar. Então, H é exatamente 10 raiz de 3 sobre 3. Vou fazer agora esse exemplo aqui. Aqui já está o desenho dele. Você já vai entender, né, de onde que saiu esse desenho. Está o enunciado da questão. Se um cateto e a hipotenusa de um triângulo retângulo medem 2A e 4A, respectivamente, então a tangente do ângulo oposto ao menor lado é... Aí tem aí as 5 alternativas, né? Bom, ele fala sobre um cateto e a hipotenusa medem, respectivamente, 2A e 4A. Então, o cateto mede 2A, a hipotenusa mede 4A. E ele está perguntando ali quanto que mede o valor do ângulo, né? Aliás, a tangente do ângulo oposto ao menor lado. Agora, já que ele deu 2A aqui, e ele não deu o valor aqui do terceiro, da terceira medida, né, do segundo cateto, você não tem como dizer se 2A é menor ou esse outro lado que você desconhece. Você não sabe qual dos dois é menor. Então, você tem que utilizar aqui, né, alguma coisa que faça você descobrir quem é. E outro detalhe, você não sabe quem é o ângulo também. Qual o valor desses dois ângulos aqui, né? Então, você também não pode dizer, né, a tangente de tanto, porque você não sabe quem é esse tanto. Você não sabe se esse triângulo aqui é isósceles. Se for isósceles, então o ângulo interno, os dois ângulos internos,
são iguais a 45 graus. Mas ele não disse no enunciado que esse triângulo é isósceles. Então, a gente precisa descobrir pelo menos alguma coisa comparada com esse A que aparece aqui, para a gente poder dizer quem dos dois, né, esse cateto ou esse, é menor. Porque a hipotenusa a gente sabe que ela é maior que os dois catetos, né? Tranquilo isso. Nós vamos utilizar o teorema de Pitágoras, né? Está aqui a hipotenusa e o teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, esse cateto aqui eu vou chamar ele de x, normal, né? Variável x. Então, o quadrado desse cateto mais o quadrado desse cateto aqui. Aqui você tem 16 ao quadrado, x ao quadrado, que é quem eu estou querendo descobrir, e aqui 4a ao quadrado. Agora, subtraindo a ao quadrado, 4 ao quadrado dos dois lados, eu vou ter o seguinte, 16 ao quadrado menos 4 ao quadrado igual a x ao quadrado. Muitos dizem que você pega esse 4 ao quadrado, que está positivo, e manda para o outro lado negativo, né? Mas o correto é você subtrair 4 ao quadrado dos dois lados. É isso que você faz na verdade. Então, 16 ao quadrado menos 4 ao quadrado, 12 ao quadrado. 16 menos 4, né? Dá 12. E aqui, x ao quadrado. Ou seja, x, fazendo aqui, né? Raiz quadrada dos dois lados, é a raiz de 12. E tem uma coisa que a gente pode fazer em relação a esse 12 também, só para a gente ter uma noção melhor do que significa isso, né? Tentar fazer isso aqui. O 12, ele pode ser escrito assim. Pode por 2 aqui, em 6. Por 2 aqui, vem 2 de novo. Aliás, 3, né? 6 dividido para 2, 3. Aí vem 3 aqui, sobrou 1. Então, esse 12 pode ser escrito como 2 vezes 2, ou seja, 2 ao quadrado vezes 3. Ou seja, esse a raiz de 12 pode ser escrito como a raiz de 2 ao quadrado vezes 3. Certo? O a raiz de 12 é a raiz de 2 elevado ao quadrado vezes 3. O que isso vai resultar aqui? Vamos fazer aqui. Aqui o índice simplifica com esse 2. Então, esse 2 vem para o lado de fora aqui. Então, puxando isso aqui para cá, né? Esse x aqui é quem? O 2 vem para fora, então fica 2a raiz de 3. Ok? 2a raiz de 3. Agora é o seguinte, a raiz quadrada de 3, vamos fazer aqui. Alguém deve estar pensando, nossa, que complicado. Nada, está dando um pouquinho de trabalho. Mas difícil não é, se você conhece as propriedades, nada é difícil aqui. É tudo simples, é que nem beber água, né? Você só se engasga em algum momento, mas depois está tudo de boa. E se engasga também é descuido, né? A raiz quadrada de 3 é um número menor do que 2, com certeza. Porque no caso 2 ao quadrado é 4, né? E aí, a raiz quadrada de 4 é 2. Então, a raiz quadrada de 3 é alguma coisa menor do que 2. Não pode ser 2, mas é menor. E do mesmo jeito, é maior do que 1. Então, a raiz quadrada de 3 é uma coisa que está entre 1 e 2. Lógico. Então, quando você pega 2a e multiplica por uma coisa que é 1, está multiplicando aqui, ó, 1, alguma coisinha aqui, você pode pegar essa alguma coisa que aparece aqui, aproximadamente 1,7, tá? Eu vou usar o 1,7 como exemplo. Aproximadamente 1,7. Você tem 2a vezes 1 mais 2a vezes 1,7. De onde que eu estou tirando? Aliás, 0,7, né? De onde que eu estou tirando isso? Da distribuição.
O que eu estou utilizando aqui é distribuição, tá? Estou separando esse 1, posso dizer até que não é necessariamente distribuição, mas eu estou tirando aqui com certeza a associatividade, eu estou utilizando a associatividade para separar esses dois, e depois a distribuição do 2A por essa soma que eu estou utilizando. É mais ou menos aqui, para você enxergar, tá? Eu pulei um passo só. 1,7 é a mesma coisa que 1 mais 0,7. Tá? 1,7 é a mesma coisa que 1 mais 0,7. Aí eu usei a distribuição aqui. Tá bom? Primeiramente eu usei a associatividade, depois eu utilizei a distribuição, né? Aí ficou desse jeito aqui. Bom, eu tenho 2A vezes 1. É 2A, né? Aqui, 2A. E aqui, 2 vezes 0,7. Provavelmente 1,4, né? 2A, 1,4A. Bom, eu tenho alguma coisa aqui maior do que 2A. Ó. Não estou conferindo se é realmente isso, mas qualquer coisa que eu adicionar aqui é maior do que 2A. Ou seja, esse terceiro lado aqui é maior que 2A. Então, o menor lado desse triângulo é 2A. Agora que eu já sei quem é o menor lado, vamos lá, né? Ó, se um cateto e a hipotenusa de um triângulo retângulo medem 2A e 4A, 2A e 4A, então a tangente do ângulo oposto ao menor lado é, agora eu já sei quem é o menor lado, é 2A. Então eu preciso descobrir quem é a tangente do ângulo que é oposto a esse menor lado. O ângulo oposto, vamos lá, primeiro está aqui, né? O menor lado é esse. Quem é o ângulo oposto? Esse ângulo aqui é adjacente, ó. Ele está do lado do menor lado. Então, o oposto é esse aqui. Então, vamos nomear ele, né? Vamos dizer que ele é alfa. Então, tangente de alfa desse ângulo. Tangente relaciona quem? O cateto oposto sobre o cateto adjacente. É o que diz a tangente. Eu falei no começo do vídeo. Se quiser, volta lá e relembra. Né? Tangente, cateto oposto sobre o cateto adjacente. E quem é o cateto oposto ao ângulo alfa? 2A. Certo? 2A. Então, 2A. Dividido pelo cateto adjacente. E o cateto adjacente deu quanto aqui? Quanto é que deu mesmo? Eu apaguei, ó. Deu quanto? Deu 2A raiz de 3. Foi 2A raiz de 3. E quanto que é o cateto adjacente que a gente calculou aqui? Deu 2A raiz de 3. Bom, tangente de alfa é, então... Olha só, o 2A simplifica com 2A. Então, sobra 1 sobre raiz de 3. Aí agora vem uma coisa que muita gente diz, né? Não pode existir raiz quadrada no denominador de uma fração. Bom, tem alguma coisa assim que justifica a gente sempre reescrever isso de outra forma, né? Eu não vou justificar porque não faz parte do tema do vídeo. Se é um problema, uma dificuldade que você tem, coloca nos comentários, que aí eu fico sabendo que essa é uma dúvida que você tem. E se tiver muita gente com essa dúvida, eu faço um vídeo só para explicar isso para você. Beleza? Aqui, multiplica por 1. A gente chama isso de racionalizar, né? Aí aqui em cima fica a raiz de 3 e aqui embaixo 3. Então, a tangente do ângulo alfa, que é oposto ao menor lado, é raiz de 3 sobre 3. É a alternativa B. Vou fazer outro exemplo aqui. Diz da seguinte maneira. Uma rampa plana de 36 metros de comprimento faz ângulo de 30 graus com o plano horizontal. Uma pessoa que sobe a rampa inteira eleva-se verticalmente de... Aí tem aí essas 5 opções. Mas vamos lá, né? Aqui,
o que é interessante não tem imagem, você precisa escrever. Inclusive não tinha imagem, eu que desenhei da outra, né? Uma rampa plana. Uma rampa, você sabe, tem um começo aqui e ela vai subindo aqui, né? Aí a rampa. Ela tem 36 metros de comprimento. Então aqui tem 36 metros de comprimento, essa rampa ao todo. E ela faz um ângulo de 30 graus com o plano horizontal. O plano horizontal, o chão, né? Faz um ângulo de 30 graus aqui. Aí ele pergunta, uma pessoa, aliás, fala, né? Uma pessoa que sobe a rampa inteira, vem até aqui. Eleva-se verticalmente, ou seja, aqui é a altura, né? Qual é a altura que ele quer saber? É isso que ele quer saber aqui. Para saber disso, a gente já sabe que isso forma, né, a altura, como se fosse a projeção ortogonal em relação ao plano, né? A esse plano aqui, horizontal, né? Então, essa linha aqui vem e forma um ângulo de 90 graus com esse plano horizontal. Então, está aqui, triângulo, retângulo. Aí você tem agora o ângulo e você tem a medida da hipotenusa. Então, qual daqueles três, seno, cosseno ou tangente, você utiliza? Já que você só tem, né, o ângulo e a hipotenusa. E aí? Qual deles você vai utilizar? Vamos lá, é o seguinte. Você só tem duas informações, que é o valor do ângulo e a medida da hipotenusa. O que você quer descobrir é a altura. Então, logicamente, você vai ter que utilizar daquelas três opções que você tem, que eu citei, que são as únicas opções que você vai utilizar para esse meio aqui, para resolver, aplicar a trigonometria no triângulo retângulo, é fazer isso. Aí você vai ter que relacionar o ângulo, o cateto oposto, que é exatamente a altura desse triângulo, é oposta ao ângulo aqui. Então, alguma coisa do ângulo de 30 graus tem a ver com o cateto oposto e a hipotenusa. Qual deles? Seno, cosseno ou tangente? Não vale voltar no vídeo não para ver. É o seno de 30 graus. Seno de 30 graus é o oposto, cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno que é o adjacente, tá? Isso se a gente tivesse essa medida aqui. Ó. Aí você utilizaria o cosseno. Ok? Bom, a gente viu por aquela tabela, e se você não lembra, você constrói de novo aquela tabela, que o seno de 30 é 1 sobre 2. Então você tem que 1 sobre 2 é exatamente o cateto oposto, que é a altura aqui, dividido pela hipotenusa, que é 36. Aí você faz essa multiplicação assim, né? O que você tem aqui? 36 é igual a 2 vezes o cateto oposto. Traz para cá. O cateto oposto é quem? 36 dividido para 2. Ou seja, o cateto oposto é 36 dividido por 2, que nesse caso aqui, 18. Então a altura é 18 metros. Qual é a alternativa? Alternativa E. Algumas coisas são muito importantes para você entender como que você faz para aplicar a trigonometria no triângulo retângulo. Uma das confusões, vamos dizer assim, uma das maiores confusões que existem, que os alunos fazem, que as pessoas fazem na hora de aplicar a trigonometria no triângulo retângulo, é exatamente descobrir quem é o oposto, quem é o adjacente. É uma confusão existente. Se a pessoa faz isso, é porque ela não entendeu, provavelmente não entendeu o que significa cateto adjacente, o que é cateto oposto. Aqui eu falei para você a respeito do que é adjacente. Se você sabe pelo menos o que é cateto adjacente, o oposto é o outro cateto, já que existem só 2 catetos. A outra é chamada de hipotenusa. E eu deixei bem claro aqui que a hipotenusa é aquele lado que é oposto ao ângulo de 90 graus. Isso fica muito claro, né? Outras pessoas costumam dizer que o maior lado do triângulo retângulo é a hipotenusa. Também é outra forma de você enxergar. Não está errado, você pode enxergar assim. Então, você precisa usar a definição de seno, cosseno e tangente
você precisa entender como que você faz o ciclo trigonométrico. Você precisa também lembrar como que você construi aquela tabela dos ângulos notáveis, porque você vai precisar saber os valores de seno e cosseno de ângulos. E um detalhe interessante é que às vezes você tem numa questão um número que não necessariamente é inteiro e você precisa trabalhar com esses números. Então você precisa ir lá na aritmética, você precisa ir na álgebra, você precisa buscar outros meios, outras ferramentas que você vai utilizar com frequência. Adição de frações e vários outros itens para poder utilizar. Mas o fundamental que você precisa para aplicar a trigonometria no triângulo retângulo, eu passei toda ela aqui para você nesse vídeo. Beleza? Eu espero que realmente tenha te ajudado a destravar nesse assunto. Se por acaso você tem dúvidas ainda sobre esse tema, como aplicar a trigonometria mesmo assistindo esse vídeo inteiro, eu preciso, né? Faz isso. Escreve aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te responder. E antes de me despedir, eu quero saber de vocês o que vocês fariam para resolver questões iguais a essas que eu respondi aqui nesse vídeo, se por acaso os ângulos não fossem notáveis. E eu quero que vocês coloquem nos comentários a resposta de vocês. Aí, hashtag fica a dica. Você pode utilizar uma ideia nos ângulos notáveis e naqueles ângulos que estão lá no ciclo trigonométrico para resolver algumas que não são notáveis. Alguns ângulos que não são notáveis. Beleza? Fica aí a pergunta e fica também aí a dica para você, né, pensar um pouquinho e escrever nos comentários a sua resposta. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Agradeço a você e espero realmente ter te ajudado. Aguardo você no próximo vídeo.